Ok, vamos fazer uma oração então, para a gente poder iniciar então. Oremos juntos. Quem puder se colocar de joelho, se coloque de joelho, por favor, comigo, para que a gente possa iniciar nosso estudo de hoje. Oremos juntos. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, pela sua infinita bondade e misericórdia. Obrigado, Senhor, por estarmos novamente juntos para estudar esse livro tão importante, tão urgente, Pai, para os dias em que vivemos. E lhe suplicamos que o Espírito Santo abra nosso entendimento para que a gente possa realmente compreender as coisas necessárias para os dias terríveis que estamos enfrentando. Rogamos a Ti, ó Pai, que o Senhor nos dê clareza de mente, para que possamos ouvir a Tua palavra, compreender e verdadeiramente, Senhor, conseguir no dia a dia colocar essas coisas em prática. Que não seja apenas teoria, Senhor, mas que seja uma verdade prática todos os momentos do nosso dia. É o que lhe pedimos e lhe agradecemos, ó Deus, pela misericórdia de Jesus e no nome de Jesus também. Amém, Senhor. Ok, queridos, então, vamos lá. Vamos abrir aqui nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 14, no verso 12, para que a gente possa ver aqui. Capítulo 14, verso 12, é um dos versos mais conhecidos, né, da gente, assim, que é o 14 e 12, que diz assim, ó: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Então, nós precisamos ver sobre essa fé de Jesus. Cada semana que a gente tem estudado esse livro, a gente tem visto vários aspectos sobre a fé que vão se unindo para que a gente possa entender a fé de forma fácil e prática. Hoje não é diferente. Esse capítulo 4 do livro, que vai tratar sobre o que é criação e o que é evolução, ele vai trazer para nós de forma muito sucinta e muito clara, verdadeiramente, né, o que é realmente a fé de verdade. O que é ter uma fé criacionista e o que é ter uma fé evolucionista. Quando a gente lê esse capítulo, certamente a gente acaba vendo, né, como muitas vezes nós somos incrédulos e realmente evolucionistas, mesmo sem saber. Vamos começar a observar algumas coisas. Eu coloquei alguns trechos do livro aqui para a gente poder compreender bem esse capítulo. Veja só, na página 57, ele vai tratar já sobre essa questão de o que é criação e o que é evolução. Ele primeiro vai explicar de forma clara o que é evolução para a gente, e aí depois ele vai explicar como realmente ter uma fé criacionista. Quando a gente perceber o que é uma fé criacionista, a gente vai começar a olhar nos próprios evangelhos, nos 4, que Jesus aplicava isso na vida dele. E a gente vai ver que coisa poderosa. Veja só. Na página 57, ele diz assim: falarei nesta tarde sobre o assunto da evolução. Quero que prestem muita atenção e descubram por vocês mesmos se vocês são ou não evolucionistas. Antes de tudo, lerei para vocês o que significa evolução. Em seguida, ao discutirmos o assunto, vocês poderão concluir se são evolucionistas ou não. Estas declarações são todas extraídas de um tratado sobre a evolução, escrito por um dos principais evolucionistas. Portanto, no que diz respeito a definições, são todas corretas. Ele vai trazer, então, duas coisas aqui que vão explicar, né? 2 parágrafos que vão explicar o que é evolução para a gente. O que seria essa evolução? Veja só. Primeiro, evolução é a teoria que representa o curso do mundo como uma transição gradual do indeterminado para o determinado, do uniforme para o variado, e que aceita a causa desses processos se encontram imanentes, aceita que a causa desses processos se encontram imanentes no próprio mundo que deve ser assim transformado. A segunda definição é: evolução é, dessa forma, quase sinônimo de progresso. É uma transição do inferior para o superior, do pior para o melhor. Assim, o progresso aponta a um aumento do valor na existência, segundo o julgamento de nossos sentimentos. Olha só que coisa interessante, então, né? O que seria, então, essa evolução, de forma bem clara para a gente poder compreender? Bom, a evolução, ela é o seguinte: as coisas que existem, elas vão passando por etapas ou fases. E essas fases, essas fases transitórias,
elas podem demorar de um determinado momento que seja um pouquinho mais rápido até eras infindáveis de tempo. Ou seja, é um progresso de algo, uma transição de algo inferior para algo superior. Aquilo vai mudando, vai variando devagarzinho. Por exemplo, quando você olha para a história, né? Como eles contam, os evolucionistas contam a história do universo, você vai vendo que foram o quê? Milhões e milhões de anos que foi havendo uma transição, um processo lento, mas que sempre estava ali acontecendo, às vezes tinha todo aquele caos, aí às vezes tinha ordem, e por assim vai. Então, é por isso que ele diz que é quase um sinônimo de progresso, ou seja, uma transição, aquilo vai saindo do caos, digamos assim, né, e indo até a ordem, saindo do inferior para o superior, do pior para o melhor. Então, é isso que vai acontecendo. Mas o que que julga o que é melhor, o que é pior? Por isso que diz ali no final, segundo o julgamento de nossos sentimentos. Agora veja que coisa interessante. Ele diz assim, ó, observe agora os pontos específicos nessas três frases. A evolução representa o curso do mundo como uma transição gradual do inferior para o superior, do pior para o melhor, e aceita que esse processo se encontra imanente no próprio mundo que deve ser assim transformado. Em outras palavras, as coisas melhoram por si mesmas. Isso é muito importante, gente. E aí diz, e a causa para essa melhoria está em si mesmas. E esse progresso assinala um aumento do valor na existência segundo o julgamento de nossos sentimentos. Isso significa que você sabe que você está melhor porque está se sentindo melhor. Você sabe que está havendo progresso porque você sente isso. Seus sentimentos regulam o seu posicionamento. O conhecimento que você tem de seus sentimentos regulam o seu progresso do pior para o melhor. Olha que coisa interessante. Então, veja que a melhora, o progresso está diretamente ligado à minha percepção das coisas, aos meus sentimentos. Então, veja, eu posso olhar para as situações trazendo a evolução no princípio prático, né? Eu posso olhar para a situação, olhar para a minha vida e dizer assim, olha, minha vida tem evoluído. Por quê? Olha, eu era assim, 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 e agora eu sou assim, 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 eu tinha tal e tal e tal problema, agora não tenho mais, e eu vou olhando para a minha vida, e até na minha caminhada cristã, eu posso olhar para a minha caminhada cristã e pensar, bom, eu tenho tido evolução, eu tenho melhorado em muitos pontos, aí talvez eu possa olhar, veja como isso é muito interessante isso, você entender isso, porque você pode olhar para a sua vida própria e dizer assim, né, mas tem muita coisa que eu já melhorei, mas ainda tem coisas que eu preciso melhorar. Então, eu sei que realmente eu posso chegar a ter o caráter de Cristo, porém, eu só melhorei em algumas coisas. Tem outras coisas que eu preciso melhorar, mas a gente vai melhorando pouco a pouco. Ou seja, esse é o princípio da evolução. Você percebe que você tem que sair do pior para o melhor. Mas aquilo vai sendo uma transição gradual. Isso é evolução. Então aquilo vai gradualmente melhorando. Ah, eu vou melhorar em um ponto aqui. Lá na frente, daqui a não sei quantos dias, eu melhoro outro ponto, que eu já sei que preciso melhorar. Mas é devagar. Então aquilo vai devagarzinho, vai melhorando. Eu vou passando a minha transição do melhor ou do pior para o melhor, e aquilo vai. O meu progresso. Meu progresso vai sendo muitas vezes lento. E assim vai. Então veja só que coisa interessante. Agora, na continuação, ele diz assim, ó, agora, nessa questão de progresso do pior para o melhor, será que os seus sentimentos têm alguma coisa a ver com isso? Se sim, o que você é? Todos aqui hoje, nessa tarde, que medem seu progresso, o valor de sua experiência pelos sentimentos, são evolucionistas. Não me importa se a pessoa já é adventista do sétimo dia há 40 anos. Ela é evolucionista da mesma forma. E todo o cristianismo dela, toda a sua religião, não passa de uma profissão de fé sem os fatos, ou de uma forma de piedade sem a presença do poder. Ou seja, vamos falar isso de forma bem clara e bem nítida, para que não fique dúvidas, né? Ou uma coisa assim, rodeando. Não, vamos ser bem diretos. O que ele está dizendo aqui? Vamos trazer um exemplo prático na vida, né? Para a gente ver como nós somos evolucionistas ou não. Veja só, digamos que eu recebi a mensagem hoje sobre a reforma de saúde. Um exemplo muito claro. Alguém chega para mim e fala assim, olha, o espírito de profecia diz que
tal e tal e tal alimento não se deve ingerir, porque vai fazer mal à sua mente, vai afetar a sua espiritualidade, vai afetar a sua comunhão com Deus e tal, 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 tal. E a pessoa me apresenta os alimentos. Por exemplo, carne, queijo, seja lá o que for, café. A pessoa me apresenta aquilo. Aí eu olho para essa mensagem. O Espírito Santo chega em meu coração e fala assim: meu filho, isso é verdade. Pare de utilizar esse tipo de coisa. Aí eu vou e digo assim, ó, tudo bem. Já sei que não posso, já sei que não é da vontade de Deus que eu use. Porém, eu vou mudando bem devagarzinho mesmo. Então, quando eu puder, quando eu me sentir melhor para fazer essa mudança, eu vou fazer essa transição gradual. Ou seja, eu vou sair do meu estado de pior para alcançar o estado que eu entendo que é o melhor, mas eu vou fazer uma transição gradual. Ou seja, eu vou olhar para os meus sentimentos e vejo, será que eu realmente consigo fazer isso? Será que eu tenho essa força para fazer isso? Então, eu vou de acordo com aquilo que eu penso que é o correto. Então, por exemplo, né, uma vez uma pessoa falou assim para mim, olha, temos que ir devagar, porque aí a pessoa falou assim, eu vou te dar um exemplo na minha própria vida. Eu conheço essa mensagem da reforma de saúde há mais de 20 anos, mas até hoje eu não deixei as coisas. Eu vou deixando aos poucos. Aí eu fiquei pensando comigo mesmo, né? Imagine se Deus fizesse conosco o que a gente faz com ele, né? Deus pede algo para nós, e a gente fala, Senhor, olha, eu vou fazer uma transição gradual. Vai ser devagar. Quando eu achar correto viver realmente tudo, aí eu vou viver. Agora, imagine se Deus olhasse para a gente e falasse assim, meu filho, você está orando, você está me pedindo coisas. Eu vou te entregar a resposta das suas orações de forma gradual também. Da mesma forma que você faz comigo, eu vou fazer com você. Já pensou se Deus fizesse isso? Vou responder sua oração daqui a 25 anos. Já pensou se Deus fizesse isso conosco? Então, ou seja, muitas vezes a gente quer que Deus seja criacionista conosco e queremos ser evolucionistas para com ele. Então, isso não pode ser assim. Então, se há uma mensagem chega para mim e eu começo a me basear nos meus próprios sentimentos, naquilo que eu acho que é correto ou não, e a transição, eu passo a viver ela da forma que eu penso que é o correto, o que é que eu tenho sido? Um evolucionista. Ou seja, eu creio que a minha vida cristã deve ser uma transição gradual e devagar. Mas não é isso que a palavra de Deus quer. Esse não é o poder da palavra de Deus. Nós iremos ver exatamente a diferença entre evolução e criação. Nós vamos ver claramente nos evangelhos como a Bíblia mostra de forma clara. E aí você vai perceber por que em Apocalipse 14, a mensagem do primeiro anjo já diz o quê? Temer a Deus, dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e tudo isso. Então veja só, por que adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas? Por quê? Né? Ou seja, adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Por que um chamado para adorar a Deus como Criador? Por qual motivo? Né? Nos últimos dias haveria essa necessidade de trazer as pessoas de volta a entender Deus como Criador. Alguma coisa teria. Será que é porque realmente o próprio cristianismo em si não tem se tornado evolucionista? Será que a gente não tem olhado para o cristianismo e transformado o cristianismo, que é o poder criativo de Deus, num sistema evolutivo? Então isso é muito importante da gente compreender. Porque se na minha vida, mesmo eu sendo adventista do sétimo dia há tantos anos, eu ainda continuo sendo um evolucionista, eu me enquadro lá naquele grupo de 2 Timóteo 3, onde fala que eles têm uma forma de piedade, todavia negam o poder. Ou seja, eu tenho uma forma de piedade, mas nego o poder dessa verdade. E aí ele diz o seguinte, ó, na página 59, um dos ramos desse tipo de ciência que mais contribuiu para o estabelecimento da doutrina da evolução é a nova ciência da geologia, a qual instituiu o conceito de períodos de tempo vastos e inimagináveis na história passada de nosso globo. Esses períodos vastos e inimagináveis, conforme afirma um dos principais escritores sobre o assunto, na verdade o próprio autor do conceito, constituem a base para a compreensão da origem do homem no processo de evolução. Assim, segundo essa visão, o progresso que já ocorreu só foi possível graças a eras incontáveis.
Contudo, tal progresso não ocorreu de forma fixa e regular desde seu início até a presente condição. Tudo se passou em meio a altos e baixos. Houve muitos momentos de grande beleza e simetria. Então, surgia um cataclismo ou alguma erupção e tudo se esfacelava, por assim dizer. O processo, então, recomeçava a partir daquele ponto para novos desenvolvimentos. Esse processo teria se repetido muitas e muitas vezes. E esse é o processo da evolução, ou seja, a transição do inferior para o superior, do pior para o melhor. Queridos, olha só isso. Você já reparou como que eles explicam, como que as coisas que nós vemos hoje como passaram a existir? Veja só como é a explicação. Tudo foi em meio a altos e baixos, ou seja, havia momentos que era tudo alto. O que seriam esses momentos altos? Momentos em que tinha grande beleza as coisas, simetria, as coisas avançavam. Aí, de repente, digamos que, sei lá, explodiu alguma coisa no universo, e aí tudo se esfacelou, e aí veio aquele momento de caos de novo. E aí aquilo ficava assim, ordem, caos, ordem, caos. E aquilo vai, altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Até chegar o momento de todas as coisas começarem a se constituir da forma como a gente vê hoje. É assim que se explica. Você já parou para observar que é exatamente dessa forma que muitas vezes a gente observa o cristianismo? Pare para observar. Olha como os evolucionistas explicam a história da humanidade, a história da vida, e olha como a gente muitas vezes explica o cristianismo, ou até mesmo entende o cristianismo. Veja só, como é que a gente muitas vezes ouve falar e até mesmo incorpora isso na nossa mente? Ah, a minha vida cristã, ela é feita de altos e baixos. Veja só como muitas vezes a gente realmente tem esse conceito fixo na mente e a gente nunca para pensar que nós estamos sendo evolucionistas. É que a gente pensa, bom, a minha vida é feita de altos e baixos. Tem dias que eu leio muito a Bíblia, tem dias que eu leio muito Espírito e Profecia, eu conheço essa mensagem de 88, eu pego os livros de Jones Wagner e leio, e aquela coisa, aquele fervor, mas tem dias que acontece algum cataclismo, né? Acontece alguma coisa que tudo se esfacela. Não quero ler, não quero estudar, estou sem vontade. Mas tudo bem, essa é a vida humana. Ou seja, assim a gente pensa, né? Ah, não, tem dias que realmente você não vai estar bem. Deus sabe disso. Deus não vai querer que você tenha tanto apego assim com as coisas espirituais, porque ele entende que existe seus dias de altos e seus dias de baixos. E a gente começa a pensar que realmente Deus vai se moldar dentro do que a gente entende do que é o cristianismo. Então, ou seja, se eu pecar de vez em quando, ou então se eu estiver muito triste e comer algo que eu sei que é errado, Deus vai entender que eu estou no meu momento de baixo. Deus vai entender isso. Então a gente começa a olhar para a vida cristã. Não, é altos e baixos, é assim mesmo. É normal, isso acontece com todo mundo. Isso é cristianismo. Então, a gente olha para o cristianismo e cria um cristianismo evolutivo. Percebe? Então, veja que a gente, em alguns momentos da nossa vida, a gente vê beleza e simetria. Uau, tal dia eu dei um testemunho, né? Tal dia tal pessoa falou que viu Jesus em mim, coisa maravilhosa. Aí passa uma semana, alguém vem falar comigo uma coisa que eu não gostei, aí eu já, bum, falo coisas ali, irritadiço, aquela coisa, ou seja, um tempo atrás a pessoa viu Jesus em mim, em outro momento já era Satanás ali atuando, e assim vai. E a coisa vai ali, altos e baixos, aquela coisa, e o tempo vai passando. E o tempo vai passando, e a gente está naquele gráfico, né? Altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Em algum momento eu estou ali bem com Deus, em outro momento não estou bem com Deus, e assim vai. Ou seja, o que é isso, queridos? Evolução. Isso não é criacionismo. Isso não é o poder da palavra de Deus, não é isso. Então, esse é o cristianismo que nós temos, infelizmente, moldado nossa própria mente. Então, você percebe que aquilo que a geologia evolucionista traz como sendo o princípio das coisas, você percebe que muitas vezes dentro do cristianismo a gente enxerga essas verdades. Então, como realmente, né, começar a entender isso? Como ser criacionista de fato? E isso é incrível que ele vai trazer agora. Mas vamos continuar aqui na página 60. Ele diz assim, ó, pergunto, qual tem sido o processo do seu progresso do pior para o melhor? Será que ele tem acontecido em meio a muitos altos e baixos? Será que a sua aquisição do poder para fazer o bem, as boas obras divinas, tem ocorrido por meio de um longo processo de altos e baixos, desde o momento de sua primeira profissão do cristianismo até o momento? Já aconteceu de você ter feito um progresso aparentemente extraordinário, como se tudo estivesse indo muito bem,
dentro dos conformes, e de repente, sem aviso prévio, lhe sobrevém um cataclismo, uma erupção, e tudo cai por terra? Já aconteceu isso com você? Aquela vez que você está assim, e você está ali estudando a palavra, e está indo para a igreja, aquela coisa, aquele fervor, aquela coisa, de repente acontece alguma coisa, alguém faz alguma coisa, não sei o que é, e aí, puf, tudo cai por terra. Eu lembro de uma história uma vez que uma moça me contou, eu achei muito interessante, né? Ela contando assim, ela falou assim que ela estava conhecendo a mensagem, né? Essas mensagens mesmo para os últimos dias, a mensagem de 88, tudo isso que ela estava começando a aprender. E aí ela estava naquela coisa, naquele fervor, naquela busca e tudo, mas ela não conhecia muita coisa ainda, né? Ela estava só no início ainda. E ela buscando e tal. E ela falou que ela estava naquela busca, estudando a Bíblia, e aí chamaram ela para pregar. Eu achei essa história muito interessante. Que ela falou que chamaram ela para pregar, e aí estava tudo aquilo ali, eu acho que ela tinha ficado até em jejum. Ela ficou em jejum para poder pregar, aquela coisa. Ela estava ali no espírito, né, da pregação e tudo isso. Aí eu acho que nesse inteirinho, nesse meio tempo, uma pessoa, né, que tinha feito alguma coisa para ela, não lembro o que foi exatamente, mas que ela estava com ressentimento ainda daquela pessoa. E aí ela falou assim que aquilo ainda estava no coração dela, né? Aquele ressentimento, aquela coisa e tudo isso. Mas ela olhou para a pessoa e tudo, aí a pessoa chegou e tudo, mas a pessoa fez alguma coisa, que eu não me lembro agora o que foi. A pessoa fez alguma coisa que ela não gostou, né? Ela olhou para aquilo e falou assim: não, não é possível. E qual foi a reação dela? Mesmo, ela contou para mim, né? Mesmo com ela sabendo, né, que ela iria pregar, mesmo com tudo aquilo, né, aquela busca, aquela coisa, ela viu a situação, ela falou assim: não, você passou do limite. E ela disse que foi em cima da pessoa, né? E aí, para puxar o cabelo e tudo isso, e aquela coisa e tal. E aí, depois que ela terminou, né, que aconteceu uma situação que ela parou para pensar e falou assim: gente, o que que eu tô fazendo? Né? O que que eu tô fazendo? Assim, ela ficou sem chão, né? Ou seja, e aí você sabe o que Satanás vai fazer agora, né? Vai entupir a mente da pessoa de pensamentos assim, né? Ah, tá vendo aí? Você vai pregar, você acabou de fazer isso, e aí começa, né? Você, isso, o acusador de nossos irmãos, começa a penetrar na mente da pessoa para acabar com a pessoa. Então, veja, o que está acontecendo, né? Porque isso é uma situação, né? Que eu me lembro que há algum tempo atrás uma pessoa me contou, mas é uma situação que pode não chegar ao extremo de eu partir para uma briga com uma pessoa, mas pode chegar a uma situação de eu estar ali bem, entre aspas, espiritualmente com Deus, e de repente surge uma situação ali que me tira do sério, uma situação que me faz mentir, uma situação que me leva a ter pensamentos maldosos, malignos, de uma hora para outra. Então você percebe que isso nós precisamos urgentemente começar a entender como verdadeiramente ser criacionistas, porque se nós continuarmos a ser evolucionistas no nosso dia a dia, nós estaremos sempre assim, ó. Eu estou numa vertente subindo e sempre vai haver um topo. Aí eu vou chegar naquele topo e vou cair. Sempre vai ser assim. Então, se eu não entender como realmente ser assim constante, eu vou estar sempre, ou na constante subida assim, eu vou estar sempre em parábola, chegando no topo e caindo. Aí chegando lá no fundo e subindo. Aí eu vou chegar no topo de novo e vou cair. E minha vida vai ser sempre isso aí. E não é isso que Deus quer, né? Então ele pergunta: isso tem acontecido com você? Talvez certamente isso tenha acontecido, né? E já aconteceu com todos nós. E ele diz: no entanto, apesar dos altos e baixos, você inicia outro esforço. Assim, por meio desse novo processo de longa duração, você chega ao ponto em que se encontra hoje. E olhando em retrospectiva para tudo o que aconteceu, você pode observar algum progresso segundo você pensa, segundo o julgamento dos seus sentimentos. Essa tem sido a sua experiência? É assim que você tem feito progresso? Isso é muito forte, gente, né? Veja o que ele está dizendo. Será que a gente tem parado muitas vezes em nossa vida e pensado: bem, eu não sou como eu era há 10 anos atrás. Eu tive muitas evoluções de lá para cá. Mas eu olho para mim mesmo e ainda vejo que existem coisas a melhorar. Tem muitas coisas que eu sou inconstante, mas eu não sou mais como eu era antes. Eu estou bem relativamente ao que eu era antes, né? Ou seja, dentro dos meus sentimentos, aqui na minha cabeça, o que faz sentido para mim é, bom, eu não cheguei lá, mas também eu não estou onde eu estava. E a gente usa isso, talvez até como uma frase motivacional,
Mas, na verdade, o que nós estamos fazendo é, em outras palavras, nós estamos dizendo, olha, eu estive nos meus processos de altos, estive nos meus processos de baixo, mas hoje eu me vejo em um certo ponto que eu nem estou tão bem, nem estou tão mal. Então, a gente fica naquela, né? Tanto é que sempre que a gente olha para o nosso estado, imagine se alguém fala assim, não, a porta da graça vai fechar, sei lá, um exemplo, né? A porta da graça vai fechar em breve. Naturalmente, o que vai surgir no nosso coração? Aquele medo, né? De, eita, por quê? Porque a gente começa a olhar para a gente mesmo, para os nossos sentimentos, para começar a pensar, peraí, será que eu estou correto? Será que eu estou vivendo tudo aquilo que eu conheço? Como é que está a minha vida? Será que eu estou no meu processo de baixo ou no meu processo de alto? E aí começa os pensamentos, né? Os medos começam a surgir. Mas veja só, e é isso, queridos, por que é tão importante isso que a gente está falando, né? Cada detalhe desse. Porque quando a gente chegar nessa parte, que a gente está chegando agora já, do que é ser criacionista, eu vejo que isso é tão maravilhoso que muda tudo. Muda tudo. Mas para a gente entender direitinho o que é ser criacionista, nós temos que perceber de forma clara e na sua amplidão, né, em toda a sua amplitude, o que é ser um evolucionista. Para que de fato a gente possa refletir e dizer assim: olha, Senhor, eu tenho sido um evolucionista. Eu tenho olhado para a minha vida cristã e pensado realmente dessa forma. Não, é devagar. Não, é tudo um processo de transição gradual. Não, Deus não vai fazer isso tão rápido assim. Não, um processo de mudança vai durar minha vida inteira, vai demorar um tempão. Não, tem coisas que eu mudei, mas tem outras coisas que eu não vou conseguir mudar. Ou então aqueles pensamentos, não, tem pecados que eu vou largar, mas tem pecados que eu não vou largar. Que isso? Evolucionismo puro, né? Então, precisamos refletir para a gente realmente perceber, né? Qual o grau de evolucionismo que eu tenho, para que Deus me ajude a renunciar todo e qualquer processo evolucionista na minha mente. Então, ele continua dizendo assim, ó, em outras palavras, você é um evolucionista? Não se esquive do fato. Confesse a pura verdade, pois minha intenção é tirar você do evolucionismo nessa tarde, no nosso caso, nessa noite. Né? Há uma maneira para se livrar dele. E todo aquele que chegou aqui nesse recinto evolucionista poderá sair como cristão. Então, se você, à medida que estou descrevendo um evolucionista de modo tão claro, perceber que estou falando de você, reconheça o fato. Admita que a definição se aplica a você mesmo. E então, siga os passos que Deus lhe dará para que você possa se livrar dessa condição. Mas me permita lhe dizer com honestidade que, se a descrição que fiz se aplica à sua experiência, se esse tem sido o tipo de progresso na sua vida cristã, você é, então, um evolucionista. Quer você admita ou não. O melhor caminho, contudo, é admitir o fato, abandoná-lo e ser um cristão. Então, eu creio, todos que estamos aqui, lendo esse livro, estudando esse livro, nós queremos abandonar completamente o evolucionismo, em todas as suas vertentes. Então, nós precisamos disso urgentemente. Agora, a gente vai começar a entrar de fato e entender isso de forma clara, o processo criacionista. Veja só o que ele vai falar na página 62, ele diz assim, ó, quer você seja um desses ou não, seja um desses evolucionistas ou não, há muitos nesse grupo, mesmo entre os adventistas do sétimo dia. Embora não haja agora tantos quanto havia, graças a Deus, que creem que devemos deixar Deus fazer sua obra de perdão de nossos pecados e nos iniciar dessa forma no caminho direito. Mas depois disso, cabe a nós operar nossa própria salvação com temor e tremor. Em harmonia com essa visão, eles de fato temem e tremem o tempo todo, mas não operam salvação nenhuma, visto não terem Deus constantemente operando neles, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Ou seja, o que é que ele está dizendo aqui? Por que muitas pessoas, mesmo sendo adventistas do sétimo dia, elas continuam se encaixando em algum parâmetro do evolucionismo? Porque o que é comum a gente pensar? Bom, quando eu venho a Cristo, olha que interessante isso. Quando eu venho a Cristo, eu devo crer de todo o meu coração para que eu seja salvo dos meus pecados. Então, observe que coisa interessante. Quando a gente vai pregar para alguém que não é cristão, ou então alguém que está afastado, o que é que a gente diz para essa pessoa? Olha, creia em Deus, né? Creia em Deus, porque Deus vai fazer tudo. Deus vai lhe perdoar, vai lhe purificar, vai remover os seus pecados, e você não pode fazer absolutamente nada, você não tem poder para nada. Mas Cristo fez tudo por você, e ele vai continuar fazendo por você. E ele vai perdoar os seus pecados. Então, somente creia nele que ele vai fazer isso. Não é assim que a gente diz? Mas depois que a pessoa aceita
O que é mais comum agora, veja como o discurso muda. Primeiro era só Deus. Deus vai fazer, Deus faz tudo isso. Depois que a pessoa vem e se batiza, agora, ó, você tem que fazer isso. Você vai fazer aquilo. Você tem que fazer tal reforma. Você tem que fazer isso. Você não pode fazer isso. Você. Ou seja, a gente agora deixa Deus um pouco de lado, mesmo sem querer, muitas vezes. Olha, Deus, o Senhor já fez sua parte. Agora deixa com a gente. Então, o Senhor já fez sua parte de perdoar, de purificar, e tudo isso que a gente não podia fazer, mas agora a gente pode fazer as reformas. A gente pode fazer as coisas que a Bíblia diz. E aí o que acontece? Nós não temos poder para fazer absolutamente nada. Como Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Então o que acontece? No início a gente vem bem e depois a gente começa a tropeçar. Porque a gente entende que só Deus pode fazer a justificação, mas quando chega a santificação a gente pensa que a gente pode fazer as coisas como a gente quer. E aí o que acontece normalmente se eu conseguir começar a fazer, por exemplo, eu largo tal alimento, largo tal coisa, faço tal coisa, paro de assistir tal coisa, naturalmente o que vai acontecer? Eu vou olhar para as pessoas e dizer assim, ó, se você não faz, você é inferior a mim. Como eu estou num processo gradativo e transitório, eu estou galgando posições acima de você. Você não está aqui. Eu passo a olhar para as outras pessoas dessa forma. Então, vem uma questão. Onde entra essa situação do esforço humano? Nós vamos falar sobre isso já. Mas primeiro precisamos entender o seguinte. Essa forma de pensar, essa forma de olhar para as obras é uma forma evolucionista. Nós vamos entender como realmente são as obras da forma criativa de Deus. Então, essa é a forma de você ver as obras de uma forma evolucionista. Uma coisa de transição gradual, uma coisa que Deus faz o início e você continua a obra. Não é assim. Deus é o princípio e o fim. Ele que faz o início e ele que faz no fim. E todo o processo é ele que faz. Então, Jesus é tudo. Ele é o princípio, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida e ele é o fim. Então, não há espaço para nada. É só ele. Ele que tem que fazer tudo. Mas como entender isso de forma ainda mais prática? Veja só. Agora sim nós vamos começar a ver isso e vocês vão perceber como Jesus ensinou isso para a gente de formas tão variadas nos evangelhos, mas realmente precisamos ter nossos olhos abertos, né, para poder compreender isso. Veja só o que diz aqui na página 63. Se você puder, inclusive, nessa página aí, se você tiver o livro, começa a rabiscar algumas coisas aí nessa página, porque isso é muito importante. Ele fala assim, ó, vocês conhecem a passagem bíblica que diz que os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Salmo 33, 6 a 9. Diante disso, quero lhes fazer uma pergunta. Depois de quanto tempo, olha só, olha a pergunta. Depois de quanto tempo, após Deus falar, a coisa planejada passou a existir? Aí alguém responde, nenhum tempo. Aí ele fala, não foi uma semana? Não. Não foram 6 longos períodos de tempo? Não. A evolução que reconhece um Criador afirma que eras incontáveis ou 6 longos e indefinidos períodos de tempo se passaram, depois de Deus ter falado, para a formação das coisas que se veem. Mas isso é evolução, não criação. A evolução ocorre por longos processos. A criação acontece pela palavra falada. Uau! Isso é incrível! Olha só, existem pessoas hoje que, para explicar o Gênesis, eles dizem assim, ó, não, aqueles 6 dias que a Bíblia fala não são 6 dias literais. Na verdade, são 6 longas eras. Ou seja, entre o primeiro dia que a Bíblia fala e o segundo dia, teve um tempão entre uma coisa e outra. Ou seja, eles querem incutir a evolução dentro do que a Bíblia fala. Eles não conseguem conceber a ideia de que Deus fala e aquilo acontece imediatamente. Eles não conseguem conceber isso. Então, o que eles fazem? Não, Deus falou, mas para aquilo acontecer demora. Não é assim rápido. Percebe? Então, isso é evolução do seu mais alto grau. Ainda quer trazer a evolução para dentro da Bíblia. Mas será que a gente tem feito isso também? Talvez você diga assim, não, mas eu creio que foram os 7 dias literais a criação. Mas será que o fato de eu reconhecer que foram 7 dias literais já me torna uma pessoa criacionista? Vamos ver isso. E o que isso tem a ver, né? A criação com a minha redenção. Tem tudo a ver. Olha o que ele continua dizendo. Depois que Deus, ao falar a palavra, criou os mundos, ele disse o seguinte em relação ao nosso. Haja luz. Agora,
Quanto tempo se passou entre as palavras haja luz e o momento em que a luz apareceu? Quero que vocês entendam bem esse assunto para que vocês descubram se vocês são evolucionistas ou criacionistas. Olha que coisa fantástica. Deixe-me fazer a pergunta novamente. Não houve 6 longos períodos de tempo entre o momento em que a palavra foi falada e a realização do fato? Vocês afirmam que não. Não se passou uma semana? Não. Nem um dia? Não. Nem uma hora? Não. Nem um minuto? Não. Nem mesmo um segundo? Certamente não. Não houve um segundo sequer entre o momento em que Deus disse haja luz e a existência da luz. E aí alguém fala, assim que a palavra foi falada, a luz passou a existir. Sim, foi assim que aconteceu. Você percebe agora, então, como que, de fato, a gente começa a perceber o que é criacionismo? O criacionismo entende que, no momento exato em que a palavra é falada, imediatamente aquilo acontece. Então, veja que coisa interessante. A Bíblia tem 66 livros. Dentro desses 66 livros, tem milhares de capítulos. E dentro de todos esses capítulos, o primeiro capítulo, a primeira frase da Bíblia, a primeira coisa que o Espírito Santo quis mostrar para a gente do que é Deus e o que é tudo o Evangelho foi o quê? A criação. O primeiro capítulo da Bíblia vai dizer o quê? Deus é criador. Ele falou, haja luz, houve luz. Então, é isso que a primeira coisa que nós precisamos entender sobre o Evangelho é isso. Deus é criador. E quando ele fala, imediatamente acontece. Essa é a verdade que a Bíblia quer apresentar. Mas o que é que o ser humano tem feito? O que é que nós temos muitas vezes aceitado? Bom, Deus falou, mas não é bem assim. Deus fala, Deus tem poder, mas precisa de ajuda certas coisas para poder a palavra de Deus se cumprir. Foi assim que aconteceu com a mulher de Abraão, lembra? Deus falou, olha, você vai ter um filho. Aí o que aconteceu? Eles creram, no início eles creram. Mas o que aconteceu depois? O tempo foi passando, e aí eles falaram assim, eu acho que tá errada essa promessa aí, porque até agora eu não tô vendo nada. Então, o que ela fez? Abraão, toma aqui minha serva aqui, né? Faz um filho com ela e tudo para a promessa se cumprir logo. E aí o que foi que aconteceu? Toda a série de problemas que a gente sabe que aconteceu ali na vida de Abraão, né? Então, como entender isso? Porque, veja só, uma coisa que nós precisamos sair dessa live de hoje entendendo é o seguinte: se quando Deus fala, aquilo imediatamente acontece, por que muitas vezes eu peço a Deus alguma coisa, ou eu vejo alguma coisa na Bíblia, mas não vejo aquilo acontecer de forma imediata? Ou seja, no mesmo segundo que eu estou pedindo, aquilo não acontece. Isso é uma coisa que a gente precisa entender. Nós falamos um pouquinho sobre isso no último estudo, mas vamos trazer isso novamente hoje, para a gente entender isso de forma clara. Para que a gente não fique, né, em dúvidas, porque a gente vê essa mensagem de forma tão clara, mas a gente está tão carregado ainda, né, da evolução, que a gente fica ainda com dúvidas em relação a algumas coisas. Mas isso é normal. Mas vamos entendendo passo a passo isso, até realmente nós temos claro na nossa cabeça que nós verdadeiramente agora somos criacionistas. Então, veja só, primeiro ponto é entender o seguinte, a palavra, ela cria no mesmo instante em que ela é falada. Deus falou e imediatamente aquilo acontece. Esse é um ponto. Agora vamos lá, vamos ver isso, como que isso acontece ao longo da Bíblia, para ver como Jesus quis ensinar isso para a gente de forma clara. Olha o que ele fala na página 65. Assim, quando Jesus estava aqui, ele disse, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. As palavras que Jesus falou são as palavras de Deus. Elas estão imbuídas da vida de Deus. Elas são vida eterna. Elas permanecem para sempre e nelas se encontra a energia criativa para produzir a coisa falada. O que isso significa? Veja como a Bíblia agora deixa de ser um livro de histórias para ser um livro vivo. Olha o que ele está dizendo. Quando você lê um versículo bíblico, um que seja, aquele verso bíblico em específico tem toda a energia criativa de quando Deus falou haja luz e houve luz. Então, quando Deus fala assim, perdoados que são os teus pecados, aquilo não foi somente para aquele homem que ouviu isso naquele dia, 2000 anos atrás. Quando Jesus fala perdoados que são os teus pecados, a mesma energia criativa ainda continua ali. Ou seja, não foi só para aquele homem que acabou. Não, se a palavra foi falada, ela continua até hoje. A Bíblia diz em Hebreus 1 que ele não somente criou todas as coisas, como mantém todas as coisas pela palavra. Então, quando a palavra é falada uma vez só, ela continua para sempre ali mantendo. Por isso que ele diz que os céus e a terra podem passar, mas as palavras não passarão. Porque quando ele fala uma vez só, a palavra não passa. Ou seja, ele falou e a palavra continua até hoje com um fundamento firme para sempre. Então, quando Jesus falou assim, ó,
perdoado que são os teus pecados. Ele, até hoje, essa palavra continua viva até hoje. Então, se eu manifestar a mesma fé nessa frase que aquele homem do passado manifestou, eu vou receber a mesma virtude que ele recebeu. Uau! Você percebe por que Ellen White fala, então, que havia momentos em que as pessoas ouviam essas mensagens, quando houve ali os reavivamentos de 92, né? Que elas ouviam essas mensagens e saíam com as Bíblias na mão, falando, a Bíblia para mim é um livro novo, achei luz, achei luz. Por quê? A gente não vê a Bíblia dessa forma. Muita gente olha para a Bíblia, observe a maioria das pregações hoje que você ouve nas igrejas, é o quê? A pessoa pega uma história bíblica e faz aplicações somente. Olha, assim como foi assim e tal. Mas ela não percebe que aquele verso está falando para nós ainda. Ou seja, a mesma virtude está ali viva. Perdoado que são os teus pecados. Ou seja, eu pego essa palavra para mim, pronto, aquele homem pegou para ele, recebeu vida. Se eu pegar para mim, eu recebo vida também. Percebe? Ou seja, se foi falado, a energia para criar o que foi falado está lá. Não morreu. Isso é incrível. Isso é criação. Então Deus cria do nada. Olha só, na continuação ele fala assim, ó, outro dia, Jesus estava caminhando e um leproso, a certa distância, o viu e o reconheceu. Este leproso também havia assimilado a bendita verdade da energia criativa da palavra de Deus. Ele disse a Jesus, olha o que ele falou para Jesus, se quiseres, podes purificar-me. Jesus parou e disse, quero, fica limpo. Olha só, aí ele diz, não temos a permissão de inserir um momento sequer entre a elocução da palavra e a realização da ação. Olha o que a Bíblia diz. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Você percebe? Esse leproso, ele entendeu que a palavra era criativa. Então, quando Jesus falou, quero ficar limpo, como a fé dele conseguiu se apoderar do fato de que a palavra é criativa, então, e a Bíblia fala, imediatamente, ou no mesmo instante, a lepra foi embora. Imediatamente. Então, hoje, se você for ver Isaías capítulo 1, a Bíblia faz a comparação entre a lepra e o pecado. Então, se eu for hoje, nesse exato momento aqui, digamos que terminou a live agora, e eu botar meu joelho no chão, e tiver fé que essa mesma palavra que diz, quero, fica limpo, está disponível para mim agora, eu digo, Senhor, perdoa-me, Senhor. E eu confesso os meus pecados e eu digo, Senhor, está escrito, quero, fica limpo. Quanto tempo vai demorar entre Jesus, ou entre eu falar isso, pronunciar essa palavra, crendo que é a palavra de Deus, que Jesus falou isso, e eu receber o perdão? É imediatamente. No momento que eu estou clamando, imediatamente desce a resposta. Você percebe isso? Só que muitas vezes, como é que a gente faz? Eu estou aqui orando, Senhor, perdoa meu pecado. Aí eu saio da oração e não estou acreditando que fui perdoado. Por quê? Porque a gente pensa assim, não, Deus até ouviu minha oração, mas por algum motivo ele vai esperar para me perdoar. Por qual motivo ele faria isso? Não tem motivo para Deus ficar esperando. Se você está orando sinceramente, se Deus está olhando o seu coração e vendo a sinceridade, você está pedindo perdão ali, e você clama uma promessa que está escrito, quero, fica limpo, o mesmo poder que quando ele falou, haja luz e houve luz imediatamente, quando ele fala, quero ficar limpo, ele já falou, quero ficar limpo. Mas quando você recita novamente, trazendo para você aquela energia criativa que está na Bíblia, imediatamente passa para a sua vida. Quero ficar limpo. Puf, você está limpo. Por isso ele fala assim, ó, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. João capítulo 15, verso 3. Você percebe que se a gente começar a olhar para as escrituras dessa forma, nós teremos muito mais confiança de que Deus realmente cumpre a sua palavra. Mas aí nós vamos falar ainda sobre um detalhe que a gente vai finalizar, né? Mas tem coisas que eu peço e eu não vejo acontecer imediatamente. Vamos falar sobre isso. Olha só. Jesus disse a certa pessoa, perdoados são os teus pecados. Lucas 7,48. Quanto tempo se passou até que isso se cumprisse? Não houve nenhuma extensão de tempo entre a palavra perdoados e a concretização do fato. Essa mesma palavra, perdoados são os teus pecados, é pronunciada para você hoje. Louvado seja Deus. Por que permitir que qualquer tempo passe entre essa palavra que é pronunciada em seu favor e a concretização do fato? Vocês percebem que coisa incrível isso? Olha o que ele está dizendo. A mesma palavra, perdoados são os teus pecados, é falada para você hoje. Se você está lendo a Bíblia e você está lendo esse verso, significa que imediatamente agora que você está lendo, é como se Jesus estivesse na sua frente falando a mesma coisa para você.
Porque ele diz, as minhas palavras são espírito e vida. A palavra de Deus é viva. É como se realmente ele estivesse ali na sua frente falando. Então você pode acreditar que é para você. Então quando você toma essa palavra para você, você está perdoado. Percebe? Deus não vai esperar, você está pedindo perdão hoje, né? Daqui a uns 3 dias eu lhe perdoo. Deus não vai fazer isso. Deus não é evolucionista. Ele nunca trabalhou com evolução. Deus é criador. E ele cria a partir do nada. Por isso que em Romanos 4,17 fala assim, ó, eles chamam as coisas que não são como se já fossem. Então, Deus não precisa de matéria-prima para fazer algo. Ele só precisa falar. Quando ele fala, aquilo acontece. Só que ele já falou. Você percebe isso? Deus não precisa chegar para você hoje, em 2023, individualmente, aparecer para você em sonho e dizer, meu filho, você está perdoado. Não precisa. Porque ele já falou isso lá no passado. Ele já falou, perdoados são os seus pecados. Qual é a sua parte agora? Crê nisso. E crê que aquela palavra não foi só para aquele homem lá no passado. É para você agora. Percebe como a palavra de Deus é poderosa e viva? Então não preciso ficar pedindo a Deus, Senhor, me dê uma experiência, Senhor. Apareça para mim. Eu quero ver meu anjo. Não precisa. Não precisa, porque a palavra dele já está escrita. Entende? E essa palavra é mais poderosa do que uma experiência. Percebe isso? Isso é tremendo, querido. Isso é muito tremendo. E aí ele diz assim, ó, muitas pessoas têm ansiado intensamente por um coração puro. Elas dizem, eu creio no perdão dos pecados e tudo mais, e aceitaria tudo isso se estivesse certo de que poderia resistir. Mas há tanto mal no meu coração e tantas coisas para vencer que eu não tenho nenhuma confiança. Mas temos diante de nós a palavra. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Percebeu? Cria. Aí ele diz, um coração puro vem por meio da criação, por nenhum outro meio. E essa criação é produzida pela palavra de Deus. Pois ele diz, dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Você é agora um criacionista ou você é um evolucionista? Você sairá desse recinto com um coração mau ou com um novo coração criado pela palavra de Deus, que tem em si a energia criativa de produzir um novo coração? Queridos, você percebe que dimensão incrível isso aqui? Significa que nesse exato momento que a gente está fazendo essa live aqui, se você entende que Deus fala para você agora, assim, ó, te darei um novo coração, e está escrito também, cria em mim, ó Deus, um coração puro, se você entende que essa palavra tem todo o poder criativo para fazer exatamente o que ela fala, no momento exato em que você crê, se você lê isso aí agora e está crendo nisso nesse exato momento, a palavra cria em você um coração novo. Você não precisa nem esperar sair da live para receber um novo coração. Que incrível! Que incrível, não tem como. Não tem nem como descrever isso, sabe? É uma coisa completamente incrível. Então, não precisa. Então, nós não podemos ser revolucionistas. Senhor, me dê um novo coração. Aí passa 2, 3 dias, tá eu lá, ainda me resmungando. Ah, tem muita coisa para mudar ainda, meu coração é muito mal. Como assim? Mas Deus não prometeu me dar um novo coração? Por que eu ainda continuo resmungando? Ah, Senhor, eu sou muito maligno. Olha o que eu acabei de fazer com essa pessoa e tudo isso. Mas não. Por que eu continuo pedindo e meu coração continua sendo mal? Porque eu peço, mas não acredito que realmente ele está me dando um novo coração quando eu estou pedindo. Então, pela minha incredulidade, eu continuo na minha maldade. Então, veja, uma coisa é você reconhecer o seu coração maligno. Outra coisa é você reter o seu coração maligno. Deus não quer que você retenha seu coração maligno. Ele quer que você creia que ele cria do nada. Então, se ele prometeu e você tem fé para se agarrar a essa promessa, se você se agarra a ela, ela cria em você aquilo que ela diz. Isso é maravilhoso. Isso é muito maravilhoso. Não tem nem palavras direito para expressar isso. Mas, por fim, eu quero ler isso aqui, ó. Tem mais esses 2 slides, aí a gente finaliza. Diz assim, ó. Outro ponto. A palavra diz, purificai-vos. Isaías 52:11. Ele disse lá no princípio, haja luz, e houve luz. Ele disse ao leproso, fica limpo. E no mesmo instante, ele ficou limpo. Ele diz agora para você, fica limpo. E qual deve ser sua reação? O que cada um de vocês deve dizer? Assim seja feito. Amém, Senhor. Então, pelo amor da alma de vocês, repousem sobre essa palavra que tem o poder criador. Reconheçam a energia criativa na palavra de Deus, que chega até você na Bíblia. Pois essa palavra de Deus na Bíblia é a mesma aqui para vocês hoje, que existiu quando pronunciou no espaço os mundos nas alturas. Fez a luz surgir das trevas e purificou o leproso. Essa palavra pronunciada para vocês hoje, se recebida, cria vocês novamente em Cristo Jesus.
essa palavra falada na imensidão escura e no vazio do seu coração, se recebida, produz ali a luz de Deus. Essa palavra falada hoje a vocês que estão atormentados com a lepra do pecado, se recebida, purifica vocês no mesmo instante. Ó, permitam que isso aconteça. Senhor, nos dá essa fé. E aí, por fim, ele fala assim: vejam que bênção temos à nossa disposição. Quando você lê a palavra, recebe a palavra e pensa sobre a palavra, o que ela é para você, ele pergunta, o que ela é para você durante todo o tempo? Sim, é criação. A energia criativa de Deus se encontra em você, produzindo as coisas que a palavra fala. E você está vivendo na própria presença do poder da criação. A criação está acontecendo na sua vida. Deus está criando em você justiça, santidade, verdade, fidelidade. Tudo que é bom e agradável. Uau, uau! Que incrível, queridos. Olha só. O que ele está dizendo é o seguinte: se você memoriza a Bíblia, digamos que você está ali no seu trabalho, e aí você está lá, na sua mente você está aqui, ó. Cristo foi feito para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Você está só imaginando isso, mas pela palavra ser criativa, ela está criando em você exatamente o que você está pensando. A palavra de Deus. Então, quando você diz assim, ó, está escrito, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso está sendo criado em você, mesmo que você não veja, mas a palavra tem um poder criativo. Então, você está na presença do poder criativo. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados, e assim vai. Então, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e tal. E assim vai. Ou seja, se você está com aquilo na mente o tempo todo, esse poder criativo está dentro de você. A palavra está dentro de você. E ela está operando a santificação em você. Você percebe que a operação é toda pela palavra? A santificação é toda pela palavra? Então, o esforço humano é isso. É se esforçar para permitir que a palavra opere em nós. A gente pensa que o esforço humano é, eu tenho que me esforçar. Ellen White fala, é o esforço humano unido ao poder divino. O meu esforço é o meu esforço. Eu vou me esforçar para não pecar. Não é isso. O meu esforço humano, veja que é esforço humano unido ao poder divino. Eu tenho que me esforçar para me unir ao poder divino. Então, eu tenho que me esforçar para ter pensamentos celestiais, tenho que me esforçar para ver, não ouvir e não ficar pensando coisas contrárias à palavra de Deus. Então, eu tenho que me esforçar para memorizar a Bíblia. Isso é esforço. Esse é o esforço verdadeiro. Me esforçar para estar conectado o tempo todo com Jesus. Porque essa palavra que é poderosa, ela que opera. Então, se a gente começar a entender isso e passarmos a ser criacionistas, rapidamente Jesus Cristo pode voltar a essa terra. Por que a gente continua aqui na terra até hoje? Porque a gente continua até hoje vivendo em altos e baixos. Porque a gente acredita que isso é a vida cristã. E aí vai lá eu, ó, altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. E Jesus não pode sair do santuário. Porque se ele sai do santuário e eu continuar nos meus altos e baixos, ele sai do santuário, não tem mais ninguém para me perdoar. O que vai acontecer comigo? Se eu estou no meu alto lá, vai chegar um momento que eu vou estar no meu baixo, vou pecar. E Jesus não está mais no santuário para mim. Então, por isso que ele não sai do santuário, por misericórdia. Porém, existe esperança. Existe esperança. Então, se você olha, por exemplo, você assistiu essa live e você está pensando assim, ó, eita, mas tem tanta coisa para eu mudar, você percebe que a palavra diz para você, nesse exato momento, ela diz assim, ó, cria em mim, ó Deus, um coração puro. A própria palavra cria em você precisa crer nisso. A própria palavra está te dizendo assim, ó, eu mesmo sou quem perdoa as suas transgressões, os seus pecados, não me lembro. Amém, Senhor. O que eu estou falando é isso mesmo. Pronto. A mesma palavra te diz, perdoados são, tenha bom ânimo, filho, perdoados se são teus pecados. Pronto. Agora, se o Espírito Santo, no momento que você está recebendo essa palavra, ele lembrar de pecados ainda que você não confessou, confesse. Porque está escrito, ó, aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então, se firme na palavra. É isso que nós precisamos, queridos. Nós precisamos crer. O maior problema hoje que Jesus Cristo ainda não voltou para essa terra é porque nós não alcançamos, não recebemos essa fé. A gente não acredita realmente, verdadeiramente na palavra. Se a palavra está dizendo isso, temos que olhar a Bíblia falando para mim. E não para fulano, para ciclano. Não, é para mim, individualmente. Senão, eu vou estar sempre nesse processo de evolucionismo, de altos e baixos, e altos e baixos, e altos e baixos. Mas que em nome de Jesus Cristo a gente possa realmente ter compreendido isso. Então, veja, finalizar.
Por que eu peço a Deus certas coisas e não vejo acontecer imediatamente? Veja só. Primeiro, você receber algo é uma coisa. Você ver algo é outra. Por exemplo, olha em João capítulo 11. Você vê que Jesus, olha a fé de Jesus. Jesus estava diante da tumba de Lázaro, não tinha evidência nenhuma que Lázaro ia ressuscitar, mas observe que antes de Lázaro ressuscitar, antes dele dar ordem para Lázaro ressuscitar, ele falou o quê? Graças te dou, Senhor. Graças te dou. Então, ele já vinha conversando com o Pai antes, mas ele de forma audível falou assim, ó, graças te dou, Senhor, porque me ouves. E ele ainda fala assim, eu falei isso para que eles creiam, ou seja, ele nem ia falar aquilo, ele só ia conversar com Deus na mente. Mas ele já agradeceu antes mesmo de dar ordem para Lázaro sair. Ou seja, ele já acreditava que aquilo ia acontecer. Por quê? Porque existia promessa na Bíblia, né, no Antigo Testamento, de que os mortos ressuscitariam. E ele falou para a irmã de Lázaro, ele falou, olha, se tu creres, verás a glória de Deus. Vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Então ele falou, é agora, Marco, não é só lá na frente, não, é agora também. Então, quando ele falou aquilo, que ele deu a ordem para Lázaro sair, ele fez aquilo pela fé. Ele já agradeceu antes de ver. Ou seja, uma coisa é você receber o que você pediu, outra coisa é você ver que você recebeu. Então, por isso que Jesus fala, quando você for orar, agradeça antes. Ou seja, creia que você já recebeu. Por que isso? Porque se a palavra de Deus que falou que aquilo vai acontecer, ela própria já cria aquilo. Mas o fato de ela ter criado não significa que você já viu o que foi criado. Por isso que Jesus fala, mas agradeça. Porque se você está pedindo algo que você sabe que está na Bíblia, então agradeça, porque aquilo já está criado. Agora, entre você receber e você ver, aí sim pode durar um tempo. Por exemplo, eu estou pedindo a Deus alguma bênção lá, que está escrito na Bíblia. Pronto, eu já digo, Senhor, eu estou pedindo isso conforme o Senhor falou, que assim seja, Senhor. Muito obrigado. Eu não estou vendo nada, mas isso não significa que a palavra já não operou imediatamente em meu favor. Percebe? Então, a gente muitas vezes, por não ver a manifestação do que a gente está pedindo, a gente já duvida da promessa. Mas não é isso. A promessa é válida. Você pediu, se está de acordo com tudo que a palavra de Deus fala ali, pronto, está feito. Então Jesus fala, agradeça. Ah, mas eu não estou vendo. Agradeça, porque a palavra já criou. Agora, vai chegar um momento que você vai ver a manifestação do que foi criado. Aí sim. Mas o fato de você não ver não significa que você não recebeu. Percebe? Por isso que em 1 João capítulo 5 ele diz, se sabemos que ele nos ouve, sabemos que recebemos as coisas que pedimos. Ou seja, tão certo quanto ele nos ouve, tão certo nós recebemos. Pronto, isso é fé. Louvado seja Deus, queridos. Louvado seja Deus. A própria palavra cria o que ela fala. Que coisa maravilhosa, queridos. Que possamos olhar para a Bíblia dessa forma, como criacionistas. Então, se eu preciso fazer alguma reforma na minha vida, eu vou pegar alguma promessa e vou crer que a própria promessa vai criar em mim isso lá. Ah, não tenho força, preciso fazer reforma de saúde, mas não tenho força para vencer tal coisa. Está escrito. Alguma promessa o Espírito Santo vai colocar em minha cabeça. Eu vou pedir ao Espírito Santo, vou pesquisar a Bíblia ali, ele vai dizer, ó, clame essa promessa. Pronto. E eu vou crer que essa palavra vai criar em mim o conteúdo do que ela fala. Pronto. E aí eu vou receber força para poder viver tudo que Deus fala. O próprio Deus vai viver em mim, todas essas verdades. Louvado seja Deus, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos olhar para a Bíblia dessa forma e receber vida, e vida em abundância, em nome de Jesus. Que isso seja uma verdade em nossa vida, em nome de Jesus. Para sempre. Hoje e para sempre. Vamos fazer uma oração então, para a gente poder finalizar? Oremos juntos. Oremos. Querido Pai que está nos céus, graças te damos, Senhor, pelo privilégio gigantesco de podermos aprender mais da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado a ser criacionistas, ó Pai. Nos ajude a ter essa fé, Senhor, a fé de Jesus, a fé que realmente crê que a palavra cria tudo, Senhor. E nos ajude, Pai, a não somente acreditar no início, mas continuar acreditando e depender somente da tua palavra para fazer o que ela afirma, Pai. Por favor, Senhor, nos ensine cada vez mais o que é a verdadeira fé, para que verdadeiramente, Senhor, o Senhor Jesus encontre um povo aqui nessa terra que tem fé, Senhor. Para que quando Jesus falou ali, porventura quando vier o Filho do Homem achará fé na terra, ele possa verdadeiramente achar fé em nós, Senhor, que estamos aqui nesse momento. Ó Pai querido, continua nos ensinando, Pai, porque está escrito, eu sou o Senhor que te ensina o que é útil e te guias no caminho que deve andar.
Por favor, Senhor, continua nos guiando, continua nos ensinando, Pai, porque precisamos aprender, Pai, e queremos viver todas essas verdades em nossa vida diária. Tudo isso, Pai, pedimos que o Senhor continue nos abençoando e que cada estudo, Pai, seja mais profundo ainda, para que possamos compreender toda a plenitude da Tua promessa, da Tua palavra, da Tua mensagem desses últimos dias. Essas bênçãos nós lhe pedimos e lhe agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.